Fala galera, eu sou a Emily Medeiros, professora de Física, e hoje a gente vai começar a nossa aulinha falando sobre trabalho. Trabalho para Física é um conceito que representa a quantidade de energia necessária para mover um corpo, quando existe uma força atuando nele. Então vamos lá, eu tenho um bloquinho aqui e eu tenho uma pessoa, sim, isso era para ser uma pessoa, eu tenho uma pessoa puxando esse bloco através de uma corda. Eu não sei se isso tá tão nítido no desenho, então eu vou reforçar um pouquinho aqui, ó. Então, eu tenho uma pessoa puxando esse bloquinho através da corda. Ao puxar esse bloco, ele vai se movimentar. O que é o trabalho, então? É a quantidade de energia necessária para que esse bloco se movimente, para que esse bloco se desloque uma determinada distância, um determinado percurso. Tranquilo? A fórmula de trabalho vem justamente da sua definição. Eu vou representar trabalho com vocês sempre usando a letrinha W, tá? Existem outras representações de trabalho e eu vou comentar sobre elas nessa aula também. Mas sempre que eu falar sobre trabalho com vocês, eu vou usar a letra W, tranquilo? Vamos lá. Trabalho é a quantidade de energia necessária para movimentar um corpo quando existe uma força ali, ó, puxando esse corpo, atuando sobre esse corpo. Vamos lá. Então, meu trabalho só vai existir, eu só vou conseguir movimentar esse corpo se existir uma força puxando ele. Então, o meu trabalho precisa da existência de uma força. Outra coisa, eu estou fazendo essa força para poder deslocar. O meu trabalho é a quantidade de energia gasta para deslocar um corpo. Então, se eu estou falando de trabalho, existe um deslocamento do corpo. Eu vou desenhar esse deslocamento aqui junto com vocês, ó. Esse bonequinho está puxando esse corpo para lá. Então, concorda comigo que o deslocamento desse corpo é no sentido dessa setinha preta aqui, ó. O deslocamento é nesse sentido de ir para a direita. Tranquilo? Se você reparar, existe uma abertura, existe um ângulo entre a força, a direção da força e a direção do deslocamento. Existe um ângulozinho ali, ó. Esse ângulo eu coloco na fórmula, eu incluo ele na minha fórmula considerando o cosseno desse ângulo. Então, o trabalho depende da força, do deslocamento que esse corpo faz e do ângulo formado entre a força e o deslocamento. O ângulo formado entre a força e o deslocamento, ó, justamente essa aberturinha aqui. Eu considero esse ângulo lá na minha fórmula como o cosseno desse ângulo, o cosseno dessa abertura. Posso representar trabalho de três maneiras. Essa primeira, que é a que eu estou usando com vocês, é o W. Eu uso o W para representar trabalho, fazendo uma referência ao inglês, vem lá de work. Eu também posso usar o T para representar trabalho. Por que eu, Emily, escolhi não usar o T com vocês? Em outros momentos da física, a gente vai usar T para representar outras coisas, para representar tempo, para representar temperatura. Então, para que vocês não se confundam com as fórmulas, eu escolhi usar o W, que é uma letra não tão comum das fórmulas da física. Tem uma terceira representação, que é com o tal, essa letra grega aqui, ó. Ele também é usado para representar trabalho. Toda vez que eu quiser calcular essa energia necessária para movimentar o corpo, para deslocar o corpo, eu posso usar essa formulinha aqui. Energia necessária para deslocar um corpo é sempre trabalho. E trabalho é FD cosseno θ. Tranquilo? Eu tenho três tipos de trabalho que são tipos especiais. Para qualquer tipo, inclusive para os três especiais que eu vou citar com vocês, essa fórmula é válida, ela é aplicável. Eu posso usar essa fórmula para qualquer tipo de trabalho. Mas eu tenho três casos especiais que, se você conhecer, podem facilitar na hora da tua prova. Tranquilo? Vamos lá. O primeiro caso que eu quero comentar um pouquinho mais a fundo com vocês é o que a gente chama de trabalho motor. O trabalho motor acontece quando
existe uma força sendo aplicada no corpo e o corpo se desloca no mesmo sentido e na mesma direção daquela força. Então, ó, eu representei aqui com a caneta rosa a força e representei com a caneta verde o deslocamento. O corpo se desloca na mesma direção e no mesmo sentido da força que eu estou fazendo, eu vou chamar esse trabalho de trabalho motor. É o que é mais recorrente no nosso dia a dia. Eu quero que esse estojo se mova para a direita, então eu vou fazer uma força nele para a direita. Fiz uma força nessa direção e nesse sentido, e o corpo se deslocou na mesma direção e no mesmo sentido. Isso é um exemplo de trabalho motor. Agora, vamos aplicar a nossa formulinha para ver o que acontece? Trabalho FD cosseno de θ. Repara no seguinte, a minha força e o meu deslocamento têm exatamente a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, não existe uma abertura entre eles. Eles têm, ó, eles apontam para o mesmo ladinho, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Não existe uma abertura, um ângulo entre eles. Então eu posso dizer que nesse caso aqui, no trabalho motor, o meu ângulo é sempre 0 graus. Então, ó, FD vezes o cosseno de 0. Cosseno de 0 vale sempre 1. Então, isso aqui, ó, é FD vezes 1. Ou seja, quando eu tenho trabalho motor, a minha fórmula de trabalho se adapta a apenas F vezes D. Lembrando que essa adaptação vem lá da fórmula original. Então, você não precisa, se você é uma pessoa que tem dificuldade em gravar, você não precisa gravar fórmula por fórmula. Grava essa fórmula geral, que os casos especiais também vão sair a partir dessa aqui, tá? Já se você tem uma facilidade maior em gravar, eu aconselho que você leia e grave esses casos especiais, porque eles são os que mais aparecem. E se você souber essas fórmulas reduzidas, isso te dá um pouquinho mais de tempo. E aí você consegue ter mais tempo livre para poder terminar aquela questão da prova que é mais difícil, tranquilo? Então vamos lá. Vou chamar de trabalho motor sempre que a força e o deslocamento tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, ó. Ambos estão na horizontal, ambos estão apontando para a direita. Sempre que isso acontecer, o ângulo entre a força e o deslocamento vai ser 0, e por conta disso, quando eu substituir na minha fórmula, eu vou descobrir que o trabalho motor é sempre calculado como força vezes o deslocamento. O segundo caso especial é o de trabalho resistente. É quando a força aplicada aponta em um sentido, porém, o deslocamento do corpo acontece no sentido oposto. E aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas isso não faz sentido. Como que eu puxo o corpo para um lado e ele se desloca no sentido oposto? Vamos lá. Imagina que perto da tua rua tem um morrinho. E aí alguém estacionou um caminhão lá em cima desse morro e esqueceu de puxar o freio de mão. Do nada, o caminhão começou a descer esse morro. E aí você, uma pessoa bondosa, de coração muito bom, vai tentar parar esse caminhão. Você vai fazer força no sentido do caminhão subir a ladeira. A sua força vai adiantar? Ela vai ser suficiente para que o caminhão pare? Não. Quando a gente está trabalhando com corpos muito pesados, ou quando a gente está analisando uma determinada força em cima de um corpo, pode acontecer daquela força não ser suficiente para mudar o movimento que aquele corpo já vem tendo. É o que acontece nesse exemplo do caminhão. Apesar da sua força ser no sentido do caminhão subir a ladeira, ele continua descendo. Então, apesar de você fazer força em um sentido, o caminhão continua se deslocando no sentido oposto.
A gente vai chamar de trabalho resistente toda vez que a força aponta em um sentido e o corpo tem o seu deslocamento indo para o sentido oposto. Agora aqui, ó, eu tenho a força para um lado e o deslocamento para o outro. Antes estava assim, né? Força e deslocamento. Agora eu tenho a força apontando para um lado e o deslocamento apontando para o outro. Agora sim existe uma abertura entre eles dois. Essa abertura forma um ângulo de 180 graus. Vamos ver como é que isso se aplica na fórmula. Ó, vou anotar aqui que trabalho resistente é aquele em que o ângulo é sempre de 180. Trabalho é F de cosseno de θ. O nosso ângulo é de 180, então eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Quando eu multiplico aqui na fórmula, eu descubro que o meu trabalho resistente sempre vale menos o produto da força vezes o deslocamento. O terceiro caso especial é o que a gente chama de trabalho nulo. Ele acontece quando eu tenho a força apontando para um lado e o deslocamento do meu corpo apontando em outra direção, de maneira que força e deslocamento tenham 90 graus entre si. Então, eu vou chamar de trabalho nulo toda vez que a força e o deslocamento fazem 90 graus entre si. Então, sempre que o meu ângulo for de 90, eu tenho trabalho nulo. Como é que isso se emprega na fórmula? Trabalho é F de cosseno θ. Ou seja, força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 vale zero. Qualquer coisa multiplicada por zero dá sempre zero. Ou seja, o nosso trabalho nulo sempre vai valer zero. Zero joule. Toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, o nosso trabalho vai ser zero. Por isso que eu estou mostrando para vocês esses três tipos especiais. Se por acaso cair numa questão a força sendo perpendicular ao deslocamento, você já sabe que o resultado do trabalho precisa dar zero. Então isso te poupa um tempinho de aplicar toda a fórmula. Mas isso não vai te impedir de fazer a questão, tá? Se você não conseguir lembrar essa fórmula do trabalho especial, essa fórmula do trabalho nulo, você pode aplicar na fórmula geral do trabalho e vai chegar no mesmo resultado. O trabalho é a quantidade de energia necessária para deslocar o corpo quando você aplica uma força sobre ele. Então, o trabalho é sempre calculado em relação à força que está sendo aplicada, tá? Se por acaso um corpo está sofrendo a atuação de mais de uma força, então você precisa calcular o trabalho para cada uma dessas forças. Eu estou repetindo várias vezes a definição de trabalho para isso entrar na sua cabeça e nunca mais sair. Então vamos lá. Não prometo que vai ser a última vez, mas trabalho é a quantidade de energia necessária para movimentar, para deslocar um corpo quando tem uma força atuando sobre ele. Então repara como a definição de trabalho se relaciona um pouco com a definição de energia cinética. Lá no módulo anterior, a gente estudou os tipos de energia e a gente viu que a energia cinética era aquela energia que estava relacionada ao movimento do corpo. Sempre que um corpo estava em movimento, sempre que ele tinha velocidade, existia a energia cinética. Então aqui, ó, para que um corpo se desloque, eu preciso que ele tenha movimento. Então, existe uma relação entre o trabalho e a energia cinética. Vamos tentar entender um pouco melhor essa relação, ó. Só para relembrar, a gente representa a energia cinética pela letra K e a formulinha dela é
mv² sobre 2. Ou seja, a minha energia cinética depende da massa e da velocidade que o corpo tem. Eu desenhei aqui um exemplo em que, nesse ponto A, o meu corpo tem uma velocidade v1. E aí, enquanto ele está se movimentando, enquanto ele está se deslocando, ele vai acelerando. Ele vai ganhando mais velocidade, vai ficando cada vez mais rápido. E quando ele chega aqui nesse ponto B, ele tem uma nova velocidade, uma velocidade v2, que é maior do que a minha v1, tranquilo? Então, isso representa que esse corpo estava acelerando, ele estava aumentando a sua velocidade, estava ficando cada vez mais rápido. Vamos voltar aqui para a energia cinética. Ela depende da massa e da velocidade. No ponto A e no ponto B, eu tenho representados o mesmo corpo. Só que quando ele passou pelo ponto A, ele tinha uma velocidade mais baixa, e quando ele passou pelo ponto B, ele tinha uma velocidade mais alta. Ou seja, ele tinha uma quantidade maior de energia cinética. Agora, presta atenção no seguinte. Trabalho é a energia necessária para deslocar um corpo quando existe uma força atuando sobre ele. Vamos lá. Do ponto A até o ponto B, esse corpo se deslocou. No ponto A, ele tinha uma determinada quantidade de energia cinética. Que eu vou até escrever aqui para vocês, ó. Ele tinha uma determinada quantidade de energia cinética. Nesse ponto, a energia cinética dele era mv1² sobre 2. Ele foi aumentando a velocidade, aumentando, até que quando chega aqui no ponto B, ó, ele tem uma nova energia cinética, que eu vou chamar de energia cinética 2, que é representada por m, a sua nova velocidade, que é maior do que a anterior, ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Eu tinha uma quantidade de energia inicialmente, o meu corpo foi aumentando a sua velocidade, eu tenho uma nova quantidade de energia, maior do que a anterior. Repara no seguinte, trabalhe a quantidade de energia necessária para fazer com que o corpo se desloque, para fazer com que ele se movimente. Esse corpo aqui se deslocou, ele se movimentou. Sabe o que isso significa? Que a quantidade de energia que o B tem a mais do que o A, ele ganhou durante esse deslocamento, não é? Ele ganhou porque o corpo estava se deslocando. E o corpo, a quantidade de energia necessária para esse deslocamento é o trabalho. Como é que a gente relaciona essas coisas? A quantidade de energia que eu tinha antes, mas o trabalho necessário para ele se deslocar aqui, ó, gerou a minha energia final. Ou seja, o trabalho foi quem variou a minha energia cinética. Eu posso dizer, então, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. E só para a gente lembrar, aqui na física, a variação sempre representa final menos inicial. Variação da energia cinética representa, ó, energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou seja, final, ó, o que acontecia no ponto B, mv2² sobre 2, menos a inicial, o que acontecia lá no ponto A, mv1² sobre 2. Tranquilo? Então, o trabalho é quem faz a quantidade de energia cinética variar, quem faz a quantidade de energia cinética mudar. Trabalho sempre vai ser igual à variação da energia cinética. A gente também pode relacionar o trabalho à energia potencial. Vocês se lembram dela? Energia potencial era aquele tipo de energia que pode ser guardada, que pode ser armazenada. A gente tem dois tipos. A energia potencial gravitacional, que é aquela que está relacionada à altura, e a energia potencial elástica, que é aquela que está relacionada à existência de molas, tá? A primeira que a gente vai tratar aqui é a relação do trabalho com a potencial gravitacional. Lembra que eu falei para vocês que o trabalho está relacionado à existência de uma força? Então, eu posso calcular a quantidade de trabalho para cada uma das forças que atuam sobre um corpo. Inclusive, eu posso calcular a quantidade de trabalho feito pela força peso. Imagina essa primeira situação aqui, ó. Eu tenho um corpo
e eu vou soltar esse corpo. Eu vou largar ele aqui. Quando eu fizer isso, ele vai começar a cair. Existe uma força atuando nesse corpo, que é a força-peso. Vou representar aqui como força. E o deslocamento que esse corpo vai ter também é um deslocamento para baixo. Vou representar aqui por essa caneta preta. Tranquilo? Vamos entender como é que fica o trabalho da força-peso. Trabalho nessa situação aqui, vai usar lá aquela formulinha geral, ó, FD cosseno de θ. Repara no seguinte, tenho força e deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido. Ah, então é aquele caso especial, ó, é um trabalho motor. No trabalho motor, o ângulo entre força e deslocamento vai ser sempre zero. Então, vamos lá. A força que eu tenho é a força-peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Então, meu trabalho é força-peso, vezes deslocamento, vezes 1. Isso aqui vai dar força-peso vezes deslocamento, tranquilo? Repara no seguinte. Força-peso é mg. Eu sei calcular força-peso. Então, ó, vou substituir aqui força-peso pela fórmula da força-peso. Outra coisa, concorda comigo que esse corpo vai se deslocar exatamente o valor da altura que ele se encontrava? Se eu soltar esse corpo a 1 metro do chão, o deslocamento dele vai ser de 1 metro. Se eu soltar esse corpo a 2 metros do chão, o deslocamento dele vai ser de 2 metros. Então, esse deslocamento sempre vai ser equivalente ao valor da altura que ele se encontrava. Então, eu posso dizer que para força-peso, o trabalho vale mgh. Isso é uma fórmula totalmente nova? Não. É uma fórmula que a gente chegou aplicando lá aquela fórmula original de trabalho. Te aconselho a gravar essa fórmula? Sim. Por quê? Porque toda vez que você vê uma situação de trabalho relacionada à energia potencial, relacionada à força-peso, você vai lembrar que existe uma formulinha mais prática, uma formulinha mais rápida para você resolver isso aí. Galera, então, eu já desenhei a força-peso aqui no nosso corpo e o deslocamento. Eu tirei aquela linha aqui porque foi um borrão quando eu estava desenhando e eu acabei não vendo. Então, agora que eu vi, eu retirei a linha e desenhei a nossa força-peso e a direção de deslocamento. Repara no que está acontecendo aqui, ó. Imagina que eu estou lançando esse corpo para cima. Enquanto eu lanço para cima, ele continua tendo a força-peso atuando para baixo, apesar do seu deslocamento, do seu movimento, ser para cima. Então, esse aqui é um caso de trabalho resistente, tranquilo? Então, eu vou aplicar aqui do lado a fórmula do trabalho resistente para a nossa força-peso. Repara aqui, ó. Pode fazer através dessa fórmula geral e chegar na fórmula do trabalho resistente? Pode. Como eu já fiz isso nesse primeiro caso, no segundo eu vou aplicar aquela formulinha de trabalho especial, tá? Nesse caso, eu tenho um trabalho resistente, porque existe um ângulo, ó, de 180 graus entre a força e o deslocamento. Então, eu posso calcular o trabalho da força-peso como sendo menos força vezes o deslocamento. É um tipo de trabalho especial, né? Vamos lá. Menos a força-peso. Força-peso a gente sabe que é mg, então vou substituir aqui, ó, mg. E o deslocamento que esse corpo tem é a altura que ele atinge, é a altura que ele alcança. Ai, ficou bem torto. Mas vamos lá.
O deslocamento que esse corpo tem é justamente a altura que ele sobe, a altura que ele atinge. Então, eu posso trocar deslocamento por H, de altura. Então, repara no seguinte, ó. Trabalho da força-peso nesse segundo caso é menos mgh. Presta atenção no seguinte. A força-peso sempre vai apontar para baixo. Então, o trabalho da força-peso sempre vai ser mgh. O que pode mudar? Se por acaso o deslocamento do corpo for para baixo, esse trabalho vai ser positivo. Se o deslocamento do corpo for para cima, esse trabalho vai ser negativo. Então, eu posso dizer que o trabalho da força-peso vai ser sempre mais ou menos mgh. Vai ser mais quando o deslocamento for para baixo, quando o corpo estiver descendo, quando o corpo estiver caindo, e vai ser menos quando o corpo estiver subindo. Tranquilo? Se por acaso o corpo estivesse se movimentando na horizontal, a gente ia ter o seguinte, ó, a força-peso apontando para baixo e o deslocamento na horizontal, ou seja, ia existir entre eles dois um ângulo de 90 graus. E aí o trabalho da força-peso para um corpo que se desloca na horizontal vai ser sempre nulo. No módulo passado, a gente estudou um pouco sobre o sistema conservativo e o dissipativo. E aí eu conversei com vocês dizendo que o conservativo era aquele que conservava a quantidade de energia mecânica. Ou seja, a quantidade de energia mecânica antes era igual à quantidade de energia mecânica depois. E o sistema dissipativo era aquele no qual isso não acontecia. Ele não tinha isso de conservar a energia mecânica. Mas o que é a energia mecânica? Você se lembra? Era aquele grupinho com 3 energias. A energia cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Ou seja, no sistema conservativo, essas energias se mantinham, elas eram conservadas. No sistema dissipativo, essas energias poderiam se transformar em outros tipos de energia. Ou seja, elas poderiam se transformar em energia térmica, em energia sonora, em energia elétrica, em qualquer outro tipo de energia que não fizesse parte dos 3 iniciais. Então, no sistema dissipativo, a quantidade de energia mecânica antes é diferente da quantidade de energia mecânica no final. Tranquilo? Parte dessa energia mecânica no sistema dissipativo se transforma em outros tipos de energia. Em térmica, em elétrica, em energia relacionada ao atrito. E é isso que a gente vai estudar agora, o trabalho da força de atrito. Lembrando que a força de atrito é uma força dissipativa, ela não faz parte das energias mecânicas. Então, quando eu tenho o atrito, eu tenho um sistema que é dissipativo. Eu tenho um pouco de energia que era mecânica se transformando em um outro tipo de energia, que é a energia relacionada à força de atrito. Só para resumir, que ficou um pouquinho longo, né? Sistema conservativo, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Sistema dissipativo, energia mecânica inicial diferente da energia mecânica final. Tranquilo? Vamos analisar então como que eu faço o trabalho dessa força de atrito. Vou marcar as forças aqui no corpo para vocês. Imagina que esse bloquinho está sendo puxado para cá. Então, tem uma força para cá. Vou marcar em vermelho outras forças que já são conhecidas nossas, ó. A força peso, que é sempre para baixo. E a força normal, que é perpendicular à superfície. Lembrando que nesse exemplo eu estou interessada em calcular o trabalho da força de atrito. Tranquilo? Eu vou marcar essa força de atrito aqui, ó, em verdinho. Quando a gente falou sobre a força de atrito, a gente comentou aqui. Ela é contrária à tendência de movimento. Como assim? Se eu faço força no corpo para a direita, o comum é que ele se mova para a direita.
Sendo assim, a minha força de atrito vai apontar para o sentido oposto. Ela vai apontar para a esquerda. Então, ó, faço uma força para a direita no corpo, a força de atrito aponta para a esquerda. Tranquilo? Eu vou calcular aqui o trabalho relacionado à força de atrito. Então, eu vou escrever, ó, trabalho da FAT. Trabalho é sempre força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Aqui eu estou calculando o trabalho da FAT. Então, a minha força é a FAT. Se eu estou fazendo força para a direita, significa que o meu corpo está se movendo para a direita. Então, eu vou marcar aqui o meu deslocamento para a direita. Nota que a FAT e o deslocamento formam 180 graus entre si. Repare que eles são um exemplo de trabalho resistente. Então, aqui vai ficar FAT vezes deslocamento. Entre eles dois, existe um ângulo de 180 graus. Então, aqui, ó, vezes o cosseno de 180. Cosseno de 180 dá menos 1. Então, a gente vai ficar com menos FAT vezes o deslocamento. A força de atrito é uma força que tem uma fórmula. Eu posso calcular a força de atrito como μ vezes N, o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembra disso? Então, eu vou substituir a força de atrito pela sua própria fórmula. Trabalho é igual a menos. Esse menos que já estava aqui, ó, na frente da FAT, agora eu vou substituir FAT pela fórmula da FAT. Coeficiente de atrito vezes a normal vezes o deslocamento. Então, toda vez que eu quiser calcular o trabalho da FAT, eu posso calcular como menos μn vezes d. Onde μ é o coeficiente de atrito, N é a normal e D é o deslocamento percorrido pelo corpo, tá? Galera, então, pela milésima vez, trabalho é a quantidade de energia que é empregada no corpo por uma força que faz esse corpo se deslocar. A gente relaciona todas essas grandezas na fórmula de trabalho. Trabalho é FD cosseno θ. Posso representar trabalho como W, como T ou como a letra grega tal. Eu tenho 3 tipos especiais de trabalho. O trabalho motor, quando a força e o deslocamento têm mesma direção e mesmo sentido. O trabalho resistente, quando força e deslocamento têm mesma direção, porém sentidos opostos. O trabalho nulo, quando a força e o deslocamento formam 90 graus entre si. Outra coisa que a gente viu aqui na aula de hoje é que o trabalho é sempre igual à variação de energia cinética. O trabalho da força-peso é sempre mgh. Se o corpo estiver caindo, então esse mgh vai estar positivo. Se o corpo estiver subindo, esse mgh vai ser negativo. Outra coisa que a gente viu também é que o trabalho é sempre igual à energia elástica, quando eu estou falando de um sistema que inclui molas, tranquilo? E o trabalho da FAT pode ser descrito dessa maneira aqui especial, que também vem da fórmula original do trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, fiquem à vontade. Um beijo e até a próxima aula.